Salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um giro completo de notícias sobre o nosso amado Vascão. No vídeo de hoje, como de costume, traremos para vocês, torcedores do Vasco, espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, as últimas novidades, informações fresquinhas e tudo o que aconteceu no decorrer deste dia no Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar bastante sobre a negociação da compra do futebol do Vasco, que avançou significativamente. A conversa entre o bilionário grego Evangelos Marinakis e a diretoria do Vasco está caminhando e traremos todos os detalhes para vocês. No entanto, por outro lado, surge um novo capítulo nessa história. Mais um investidor interessado entrou na disputa. Quem é esse novo interessado? Qual a sua proposta? Fiquem tranquilos, porque vamos detalhar tudo sobre esse tema tão importante para o futuro do clube. Além disso, vamos abordar outros assuntos cruciais. A situação do treinador. O Vasco está correndo contra o tempo na busca por um técnico que pode ser anunciado ainda nesta semana. Quem será o nome escolhido? As especulações estão a mil e a torcida está na expectativa. E não para por aí. Também vamos discutir o tema das contratações, pois o Vasco tem um jogador da seleção uruguaia na mira. No entanto, a disputa não será fácil, já que outros clubes estão no páreo. Mesmo assim, o gigante da colina segue firme e determinado em suas negociações, e vamos trazer todas as informações para vocês. Mas antes de nos aprofundarmos no noticiário do dia, quero fazer um convite especial a cada um de vocês, torcedores do Vasco, que ainda não seguem o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora mesmo para se inscrever. E se você já é inscrito, dá uma conferida para garantir que a inscrição está ativa, porque às vezes o YouTube prega umas peças e a gente acaba perdendo seguidores sem nem perceber. Então, rapidinho, clica ali embaixo no botão vermelho escrito inscreva-se e venha fazer parte da nossa família. Ah, e não esqueça de colaborar com o nosso trabalho deixando aquele joinha, aquele like maneiro, que é super importante para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Corre lá, aperta no gostei e fortaleça o nosso canal. Aqui você tem vídeos de manhã, de tarde e de noite para acompanhar todas as notícias e novidades do Vascão. Contamos com vocês. Expressão vascaína. Clima de incerteza no futebol do Vasco. No Vasco, o ambiente está marcado por desafios financeiros e administrativos. A conversa dominante gira em torno de dinheiro, recursos necessários para aliviar a dívida, negociações com possíveis investidores e as limitações orçamentárias que afetam diretamente o futebol. Essa realidade torna extremamente difícil a contratação de grandes jogadores e até mesmo de um treinador de alto nível. O diretor executivo de futebol, Marcelo Santana, compartilhou com pessoas próximas o quanto esta fase tem sido desafiadora. Ele nunca trabalhou tanto como nos últimos dias, sendo pressionado pela necessidade de contratar um treinador. Nos últimos 2 dias, ele conduziu entrevistas com diversos candidatos. Apesar do sigilo, é sabido que os treinadores avaliados possuem, em sua maioria, perfis estrangeiros, incluindo portugueses e argentinos. Treinadores brasileiros, por outro lado, não têm inspirado confiança no clube neste momento, e a direção entende que é fundamental acertar na escolha do técnico. Marcelo Santana e sua equipe têm enfrentado dias exaustivos, muitas vezes sem tempo sequer para refeições regulares. Tudo para resolver a questão antes que o Campeonato Carioca comece, no dia 12 de janeiro. Com um prazo apertado, faltando apenas 17 dias, o Vasco se prepara para retomar os treinos com um elenco que terá jogadores pouco aproveitados na temporada passada, como Paulinho, Adson, Barros e Figueiredo. A urgência de contratar um treinador não é apenas uma necessidade operacional, mas também estratégica. O técnico escolhido será responsável por liderar o planejamento de um clube que precisa se reorganizar para enfrentar os desafios do calendário de 2025, que inclui, além do Campeonato Carioca, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. A definição do novo treinador é vista como uma decisão crucial. Sem ela, várias atividades no departamento de futebol permanecem travadas. Felipe e Pedrinho, conhecidos pela contribuição técnica, têm dado suas opiniões, mas ainda há incertezas sobre o nome ideal. Enquanto isso, empresários apresentam candidatos, e as opções continuam sendo analisadas. Essa escolha é uma verdadeira cartada final. O Vasco precisa de um técnico que ofereça segurança e um planejamento sólido para conduzir o time em um ano que promete ser intenso.
O desafio é imenso, mas a torcida da Expressão Vascaína acredita que, com esforço e precisão, o clube pode superar esse momento crítico. A Expressão Vascaína destaca que, além das missões já em andamento, como as saídas de jogadores como Rossi e Galdames, é essencial que o Vasco da Gama também foque em contratar reforços e avaliar o elenco atual. É fundamental que o novo treinador tenha autonomia para decidir quem permanece e quem sai. Por exemplo, pode-se discutir a rescisão de contratos de jogadores como Maicon e Léo Pelé. No entanto, essas são apenas hipóteses para ilustrar a necessidade de o treinador avaliar os atletas que tiveram boa participação ao longo do ano. No caso de Galdames e Ross, por exemplo, que praticamente não jogaram, suas saídas já eram esperadas. No entanto, atletas que tiveram titularidade precisam ser analisados minuciosamente. Imagine que o novo treinador queira manter Léo Pelé, apesar de um possível plano de rescisão. É exatamente esse tipo de decisão que exige diálogo e planejamento estratégico. A demora na chegada de um novo treinador agrava os problemas, pois atrasa decisões importantes. O tempo é curto. Os jogadores voltam às atividades em 6 de janeiro, ou seja, em 17 dias. Isso deixa apenas 26 dias até o retorno das competições. Nesse contexto, o executivo Marcelo Santana enfrenta um intenso trabalho, negociando com agentes e lidando com o mercado, que nesta época do ano se torna extremamente caótico, repleto de especulações e informações plantadas com o objetivo de inflacionar jogadores. Os agentes, sempre ansiosos, pressionam por resoluções rápidas, sejam renovações, dispensas ou contratações, o que exige muita atenção e assertividade. Como destacou o presidente Pedrinho, o Vasco precisa ser cirúrgico nas negociações para evitar erros que possam comprometer a saúde financeira do clube. Cada decisão deve considerar o orçamento disponível, que já foi definido, e o clube precisa operar dentro de suas limitações. Com uma folha salarial de 17 milhões, considerada superdimensionada, o clube busca reduzir custos. Assim, o perfil de contratação deve priorizar jogadores livres no mercado, capazes de atuar como titulares, com salários entre R$ 900 e R$ 1 milhão. Esse cenário se assemelha à estratégia do ano passado, quando nomes como Medel, Maicon e Paulinho foram contratados por valores reduzidos ou sem custo de transferência. O Vasco, no momento, não possui condições de bancar compras à vista e deve focar em jogadores sem vínculo com outros clubes. Essa abordagem traz desafios adicionais, pois os agentes frequentemente utilizam a mídia para inflar o valor dos atletas ou gerar especulações. Um exemplo claro é o caso de Verret, frequentemente associado a outros clubes como Grêmio e Corinthians. Esse tipo de movimento é natural no futebol, mas exige ainda mais cautela nas negociações para garantir que consiga montar uma equipe competitiva sem comprometer suas finanças. Por fim, a Expressão Vascaína ressalta que o planejamento estratégico e a tomada de decisões assertivas serão fundamentais para que o Vasco consiga reforçar sua espinha dorsal e encarar os desafios da próxima temporada com confiança. Essa situação tem gerado muita frustração dentro do Vasco, especialmente para o presidente do clube, Pedrinho. Recebi informações de que no último jogo do Vasco no Rio de Janeiro contra o Atlético Mineiro, o presidente demonstrou visivelmente seu descontentamento. Pedrinho estava bastante nervoso e, sem tentar disfarçar, chegou a discutir abertamente, afirmando a necessidade de pessoas sérias para conduzir as negociações. Ele reclamava que, mesmo com propostas sólidas e atrativas, algumas negociações esbarravam na falta de palavra e no comportamento indeciso de certas pessoas envolvidas. Um exemplo claro disso foi o caso do zagueiro André Ramalho. O Vasco fez uma proposta significativa, mas o jogador hesitou por muito tempo, dificultando as conversas e acabou assinando contrato com o Corinthians. Algo semelhante aconteceu com Maurício Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro, que também enrolou o clube por um período considerável e, no fim, não ficou no Vasco. Essas práticas não são incomuns no futebol. Muitas vezes, os jogadores ou seus representantes utilizam clubes interessados como moeda de troca para obter melhores ofertas. Isso gera um desgaste grande para os times, e o Vasco tem sentido isso com frequência. Além das negociações frustrantes, outras questões estão em pauta dentro do clube. O nome do atacante Rodrigo foi mencionado, já que ele tem contrato até maio, mas perdeu espaço no time. O Vasco está avaliando a possibilidade de antecipar o fim de seu empréstimo antes do prazo estipulado. Outro jogador que está sendo avaliado é o zagueiro Maicon,
cujo contrato vai até 2026, mas com metas específicas para a renovação. Embora Maicon seja considerado um jogador importante e tenha bons números, ele não se encaixa no estilo de jogo que o Vasco pretende adotar. Enquanto ele é eficaz em sistemas defensivos, tem dificuldades em times que precisam propor o jogo e atuar em linha avançada. Mesmo assim, Maicon demonstrou identificação com o clube, elogiando publicamente o Vasco e projetando um futuro positivo para 2025. No entanto, não há garantias de que ele continuará jogando em alto nível até lá. Outro ponto de debate envolve Dimitri Payet, jogador que possui um salário muito alto e contrato até maio de 2025. O Vasco está discutindo a viabilidade de manter um jogador com custos tão elevados, especialmente em um clube com limitações financeiras. Há conversas sobre uma possível renovação contratual, mas em bases ajustadas, talvez estendendo o prazo do contrato sem aumentar os custos. Marcelo Santana também está atuando ativamente na reestruturação do elenco. Ele busca soluções para jogadores que perderam espaço, mas que ainda têm potencial para contribuir com o time. Jogadores como Jair e Paulinho, por exemplo, estão sob avaliação. Paulinho, ao que tudo indica, será uma aposta do clube, já que o presidente Pedrinho acredita no seu potencial e está disposto a investir. Jair, por sua vez, tem um dos salários mais altos do elenco, acima de R$500 mil mensais. Apesar de seu mérito, é um custo que exige retorno em campo. Essas decisões refletem um momento de reformulação e ajustes no Vasco. O clube precisa equilibrar seus investimentos com a performance dos jogadores, visando um 2025 mais promissor e competitivo. A Expressão Vascaíno analisou recentemente algumas das principais movimentações e situações envolvendo o Vasco da Gama. Entre os destaques, Pablo Vegetti, que se consolidou como artilheiro do time na temporada, sendo um dos jogadores estrangeiros mais marcantes na história do clube. Apesar disso, Vegetti, aos 36 anos, possui contrato por mais um ano, com possibilidade de renovação. Contudo, notícias recorrentes sugerem incertezas sobre sua permanência, mesmo ele sendo profundamente identificado com o Vasco. Por outro lado, a situação de Léo Jardim é distinta. O goleiro, jovem e talentoso, vem ganhando destaque e é considerado um dos pilares da equipe. Seu contrato, válido até o final de 2025, já está em discussão para uma renovação antecipada, talvez até 2027. Recentemente, Jardim trocou de empresário, saindo de Rogério Brown para Paulo Pitombeira, justamente para facilitar essas negociações que estão em andamento. Outro nome importante é Felipe Coutinho. Após encerrar o ano com atuações sólidas, especialmente nas semifinais contra o Atlético Mineiro, Coutinho está em um momento decisivo. Com contrato até abril ou maio de 2025, é esperado que o Aston Villa considere um novo empréstimo, uma decisão que o Vasco precisa discutir com antecedência para garantir o futuro do jogador no elenco. O mercado, por sua vez, está em alta intensidade, com diversas especulações sobre jogadores e treinadores. O Vasco ainda não deve anunciar um novo técnico nesta semana, mas as conversas estão avançando para que, na próxima semana, um consenso seja alcançado. Outro ponto polêmico é a situação do zagueiro Manuel Capasso. Contratado junto ao Atlético Tucumã, o jogador teve uma passagem irregular pelo Vasco antes de ser emprestado ao Olímpia, onde, apesar de conquistar o Campeonato Paraguaio, teve uma temporada marcada por divergências. Recentemente, o Olímpia comunicou que não pretende adquirir o jogador, devolvendo-o ao Vasco. Ambas as partes já expressaram interesse em encerrar a relação contratual, e o clube busca ativamente um novo destino para Capasso, enquanto seu agente trabalha para concretizar a transferência. Ainda no mercado internacional, Carlos Palacios, conhecido como Menino Maluquinho, está de saída para o Boca Juniors. O chileno deve chegar a Buenos Aires para exames médicos e, se tudo correr bem, será oficialmente jogador do clube argentino. Essa negociação renderá ao Vasco cerca de 2,4 milhões de dólares, uma oportunidade de minimizar os impactos de contratações consideradas equivocadas, como a de Lucas Orellano, amplamente criticada. Realizou recentemente uma negociação lamentável envolvendo o jogador Capaz, resultando em prejuízo financeiro duplo. O Vasco adquiriu Capaz por 2 milhões de dólares e agora o atleta foi reemprestado por apenas 750 mil dólares. Parabéns aos envolvidos nessa gestão desastrosa, especialmente ao senhor Lúcio Barbosa e ao tubarão do mercado, Alexandre Matos.
Este último já tem um histórico de gastos exorbitantes, como ocorreu no Cruzeiro, onde investiu milhões, mas o time segue enfrentando dificuldades. Perdeu a Sul-Americana, terminou em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, e suas contratações, incluindo Caio Jorge e Wallace, não renderam como esperado. No caso do jogador Palácios, o Vasco terá algum retorno financeiro. No entanto, a gestão financeira geral do clube segue apertada. Há dificuldades para contratar um treinador de ponta, entrevistas sendo realizadas criteriosamente e a venda de jogadores e renegociação de contratos tornaram-se práticas comuns. Jogadores com vínculo até o final do ano estão sendo avaliados para renovação, mas apenas o goleiro Léo Jardim teve sua permanência assegurada dentro de um planejamento minimalista que visa fechar as contas do mês. Paralelamente, o tema do investidor continua em pauta. Há conversas envolvendo fundos árabes, o empresário grego Marinx e o italiano Andrea, que, ao que tudo indica, saiu de cena. Recentemente, surgiu a informação de interesse por parte de um grupo russo, divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Contudo, há implicações legais significativas, já que a atual parceira do Vasco, a 777 Partners, enfrenta restrições para negociar com russos devido à legislação americana. Outra alternativa cogitada seria um grupo asiático, possivelmente fomentado pelo próprio Andrea, conhecido por estruturar grandes fundos de investimento. Apesar disso, tudo ainda está em estágio embrionário. Entre os interessados, poucos parecem realmente prontos para avançar. O grego Marinx tem demonstrado maior interesse, mas até o momento nada está concretizado. Amanhã, o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama realizará uma reunião fundamental em São Januário. Entre os diversos temas, o principal será a discussão sobre o pedido de recuperação judicial do clube. Essa é uma proposta da diretoria administrativa para tentar reverter o quadro financeiro crítico por meio de uma reorganização formal das dívidas trabalhistas e tributárias. O exemplo do Botafogo, que está em recuperação judicial e conta com John Textor como investidor, mostra que uma coisa não impede a outra. Pelo contrário, a recuperação judicial pode tornar o clube mais atraente para investidores, transmitindo a mensagem de que está buscando se organizar e se valorizar no mercado. A reunião promete ser intensa e todos os olhares estarão voltados para o Conselho, que terá a responsabilidade de decidir o futuro financeiro e estratégico do Vasco. É um momento crucial para o clube e para a sua torcida. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal Expressão Vascaína, aproveite agora para se inscrever, ativar o sino das notificações na opção Todas e deixar o seu like neste vídeo, que é muito importante para ajudar nosso conteúdo a chegar a mais torcedores. Lembre-se, Expressão Vascaína está presente em todas as plataformas, trazendo sempre o melhor para a nação vascaína. Estamos juntos. E nos vemos na próxima transmissão ou no próximo vídeo. Um grande abraço e saudações vascaínas.